Opa, 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 muito boa tarde a todos que já estão aqui no chat. Já podemos ver aqui que alguns já chegaram bem antes. Está parecendo fila de cinema em tempos de estreia. Muito obrigado por já, né, vocês que chegaram aqui. Vamos ver aqui, a Luz Violeta, Vera Lima, a Madalena Escarpeta, Mori Lobo, Raquel Noceira, Yolanda, Rosa Brito, Glória Vilbro, Ana Paula, Antônio, querido, Glória Prestes, João Rodrigues, Dulce Rosas, Raquel Fabrini, Ciane, ah, Vicky, Patrícia, muito obrigado, Patrícia, pelo comentário. Um super abraço para você, Solange Dias, Lenira, Dulce Franco, Gabriel, Glória da Paraíba, Glória Paraíba, é isso aí. Uma boa tarde para vocês. E antes da gente começar, opa, a Ana Célia acabou chegando aqui também. Eliana, boa tarde. Bom, antes de chamar o meu irmão aqui para a gente conversar, é importante fazer aquele, né, aquilo que eu sempre faço de praxe. Se você não se inscreveu no canal ainda, por favor, faça isso agora e ative as notificações para receber as notificações sempre que a gente colocar um vídeo ou entrar ao vivo. Tá? Se você tem se interessado, quer saber um pouquinho mais sobre o que é TDC, por favor, pode fazer a sua avaliação, entre em contato com o Josimar através desse telefone 991505515 e mande uma mensagem no WhatsApp para ele para você marcar uma avaliação, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje o assunto é um assunto novo que nós estamos inaugurando, que já havíamos falado anteriormente, mas por cima, quer dizer, a gente já tinha tocado nesse assunto e nós entendemos que se faz muito necessário falar sobre esse assunto, que é aprender a diferença entre a ingenuidade e a inocência. Bom, se você buscar no dicionário, você vai perceber que não é difícil entender a diferença entre uma coisa e outra, mas quando se trata da dinâmica toda que se relaciona com pessoas do transtorno de personalidade narcisista, aí a coisa muda de figura e nós vamos procurar cavar um pouco mais fundo agora. Vamos lá. Josimar, meu irmão, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. É isso aí, inocência e ingenuidade. Isso me despertou uma curiosidade, porque eu estava lembrando de uma. Um minutinho que eu acho que travou a imagem dele aqui, vamos ver o que aconteceu. Pessoal que está no chat, a imagem dele também está travada para vocês? Foi só aqui para mim? Bom, ele saiu aqui, já vai entrar. Dulce Franco perguntando se eu estou assustado. O que foi, Dulce? Estou parecendo assustado? Opa, voltei, desculpa aí. Voltei. Caiu aqui. Travou, caiu. Tá me ouvindo? Tranquilo. Tá? Estou ouvindo. Obrigado por você ter feito sala aí pro pessoal. Vamos lá, o que eu estava falando? Eu estava falando sobre a obra do Visconde de Tournai, A Inocência, né? Você já leu essa obra ou não? Não. Não? Não. Bom, então depois a gente vai conversar sobre isso em off, sobre esse negócio, porque tem umas coisas interessantes nessa história sobre as duas narrativas do médico naturalista alemão, né? Nessa história, e do fazendeiro, pai da inocência. Mas é uma história interessante. Bom, gostei do seu fundinho aí com os tijolinhos aí atrás, hein? Tá Gostou, bonito. mas não é nada meu, hein? É obra da Não? Lenira. A obra da É, Lenine? Então tá é. bom.
Vamos lá, como eu falei sobre essa questão se a gente for no dicionário, é muito simples olhar e falar assim, inocência e ingenuidade são duas coisas diferentes, mas a gente vai tratar aqui da inocência e ingenuidade do, da, do codependente, né? Então, vamos logo de cara entrar no assunto? Qual a diferença entre inocência e ingenuidade? Inocência é não ter culpa. Simples, você não tem culpa. Ingenuidade é não perceber. Pronto. Podemos acabar a live? Pode. A inocência é não ter culpa. É. O veredito. Inocente. Not guilty, não é isso? É. Não culpado. Uhum. E ingenuidade é você não perceber, não fazer o que tem que ser feito. Há um conceito bíblico que diz que todo aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Uhum. Entendeu? Quando você pergunta para uma pessoa, né, a pessoa sai 2 horas da manhã arrumando a carteira no bolso. Aí ele sofre um assalto, tudo. E aí ele vai falar: puxa vida, eu estava andando ali tranquilo, fui ajeitar minha carteira e já apareceram 2, 3 caras, me assaltaram. Qual é a primeira pergunta que você faz para a pessoa? Você não percebeu que tinha alguém próximo de você, que tinha alguém te seguindo, te vigiando? Você não passou pela tua cabeça que poderia ser perigoso esse teu movimento? Exatamente. Você não imaginou que às 2 horas da manhã, andando na rua sozinho, você não deveria ter mexido na sua carteira? Pelo menos isso, já que você estava sozinho? Você não imaginou isso? A pessoa, não imaginei. Você fala que ela está inocente? Você fala para, Não, nossa, que não. inocência. É Você fala, que ingenuidade. ingenuidade a tua, né? Então, a ingenuidade, em muitos lugares, ela é tomada como uma virtude, como uma coisa boa. Olha que coisa pura, olha que ingenuidade, sabe? E não é uma virtude. Ela é uma virtude na infância. Porque as duas coisas estão misturadas, a inocência, a ingenuidade. E o resultado disso é uma pureza tremenda das crianças. Verdade. Mas na vida adulta, sabe, quando você vê certas coisas, certos comportamentos, você mesmo fala, poxa vida, meu filho, você não imaginou tal coisa? Você não percebeu? E ela está ligada também a aquela qualidade de neurônios, aquele tipo de neurônio que eu falo, que é o neurônio espelho. O neurônio espelho não é só o neurônio que produz em você a empatia, é o neurônio que imita coisas, imita a forma das coisas, e você sente aquelas coisas. É por meio do neurônio espelho que você consegue fazer a pessoa pensar, por exemplo, num rio calmo, numa água tranquila, e você fala, imagina que o teu corpo é uma água tranquila agora. E a pessoa começa a ter aquelas sensações de relaxamento, de flutuação no corpo, porque ela está visualizando aquilo e o cérebro está imitando aquilo que vê. Só que esses neurônios espelhos, eles servem para você avaliar o que está acontecendo com o outro, avaliar a situação, perceber. E isso é falta de empatia. Ingenuidade também é falta de empatia. Entendeu? Entendi. Então, vou dar um exemplo bem. Pode ser que não tenha nada a ver com o que você está falando, mas vamos falar do nosso próprio canal aqui, por exemplo. É ingenuidade. Seria ingenuidade minha achar que todo mundo que assiste nosso canal gosta do nosso canal? Isso é Com ingenuidade. certeza. Com certeza. Total. Ingenuidade minha, Ingenuidade.
pensar que todo mundo que assiste o canal gosta mais de você falando do que quando eu falo? Poxa Ingenuidade? vida, que ingenuidade a minha agora. Não sei o que te falar. Não, isso é bem relevante, mas Uhum. Sim. não é você presumir, tá? Não é Uhum. presumir. Vou falar de novo, eu vou falar à luz da Bíblia. A carta de Hebreus, carta que é atribuída também ao apóstolo Paulo, muita gente discorda da autoridade, mas eu acredito que tenha sido ele que escreveu. E ele fala assim, que o alimento sólido não é para as crianças. Quando ele está chamando a atenção dos judeus, por isso que a carta é dirigida a hebreus, a judeus convertidos ao cristianismo, mas que mantinham as tradições judaicas, mantinham os ritos de Moisés. Então ele fala assim, vocês se tornaram tardios para ouvir certas coisas que precisavam ser bem fundamentadas em vocês. Porque o alimento sólido é para os adultos, as crianças têm que se alimentar de leite. Então, o alimento sólido é para aquele que tem as faculdades mentais exercitadas na prática da justiça, que tem habilidade tanto de discernir o bem como o mal. Entendeu? Tem discernimento tanto do bem como o mal. Ingenuidade é você achar que você vai dominar essas coisas. Entendeu? Que você vai poder fazer o mal se transformar em bem, por exemplo. Isso é uma ingenuidade. Então, na nossa prática, a única coisa que a gente faz quando percebe o mal é se afastar dele. Você percebeu que tem um mal naquilo, você se afasta. Existe muita ingenuidade por parte do codependente de achar que haverá alguns milagres, que aconteceram alguns milagres, né? Nós cremos em milagres, né? Como cristãos, como leitores ávidos da Bíblia, nós cremos, nós, nós sabemos de milagres, nós já fomos testemunhas de milagres, né? Mas, então, a pessoa não pode ter essa esperança de um milagre acontecer e haver, por exemplo, uma cura do transtorno total, pessoa se transformada, assim, da água para o vinho? Pode, mas é ingenuidade você ficar esperando só de Deus isso. E você não vê nenhum movimento. As pessoas dão a entender. Sabe? Você percebe que a pessoa está procurando uma coisa, que ela está mudando. Mas com narcisistas eu nunca vi isso acontecer. Se eles estão buscando uma transformação, na verdade eles não estão buscando isso, eles estão tentando amenizar situações quando eles estão perdendo o controle, quando eles estão vendo que a vítima está se apercebendo das coisas, quando ele vê que ele vai perder aquela fonte de suprimento, então aí ele começa a ficar bonzinho, aí ele começa a ir para a igreja, aí ele começa a rezar, começa a orar, começa a ler a Bíblia, começa a acompanhar a esposa, ou a esposa começa a acompanhar o marido, começa a ler livros de como a mente funciona, como ficar de bem com o seu cérebro, e começa a ver, você fala assim, nossa, a pessoa está se interessando. Mas ele não está se interessando por ele, por uma transformação dele. Ele está se interessando única e exclusivamente para manter o negócio funcionando. Só isso. Controle e poder. Quando a pessoa vê isso e ela se enche de esperança, é ingenuidade. Entendeu? Uhum. Agora, se o narcisista se afasta, se ele lá na vida dele, no caos que ele criou, ele está ali, não quer saber de ninguém, se isola e ele sozinho começa a buscar uma mudança de vida, para ele mesmo, para ele não prejudicar mais as pessoas, aí é uma coisa para a gente atentar, entendeu? Mas a ingenuidade é achar que eles vão mudar só porque você está vendo um comportamento mudado, enquanto ele está sendo prejudicado nas coisas que ele controla. Uhum. Inclusive Entendeu? é isso, inclusive isso acontece muito na relação íntima do casal, né?
existe uma ingenuidade muito forte, porque, bom, há um suprimento ali, né, nessa questão, lembrando que o codependente ele está ali naquele momento de intimidade, ele está tendo aquele momento de intimidade com ele mesmo, né, com ela mesma, porque afinal é isso que eles fazem, mas existe uma ingenuidade de achar assim, mas o sexo é bom e então, sei lá, acho que existe um certo amor aí, acho que existe um certo, é uma questão delicada falar sobre essa questão da sexualidade, né, de um casal principalmente, mas eu percebo isso, né, em alguns pacientes que falam sobre isso, né. Então, é aquela coisa: "Ah, mas é tão bom na intimidade, nossa, e aí?". É ingenuidade também achar que, quer dizer, eu acredito que é uma ilusão completa, achar que é bom, porque sempre tem aquele, no final de tudo, né, no final, vamos dizer assim, no final da partida, sempre tem aquela coisinha assim meio: "Ah, holy shit, o que que eu tô fazendo aqui, né?". Tipo assim, "O que que eu tô fazendo aqui?". Aquele sentimentozinho, né, aquela coisa assim, legal, mas tô me sentindo um lixo. É uma ingenuidade achar que porque o sexo aparentemente é bom, vai, As coisas estão funcionando bem. as coisas estão funcionando bem. Sim, É isso mesmo. ingenuidade. É, porque ele te usa, né, ele tá usando a pessoa, né. Eu acho que não existe Eu diferença, eu acho que não existe diferença entre o codependente e se ele comprasse uma boneca dessas sex dolls que vende aí agora, que, né. É que a sex dolls não vai, Espera aí, o codependente ser a boneca do é, narcisismo? é. Mas é exatamente isso. Então, mas é disso que eu tô Exatamente isso que se falando mesmo. transforma. É. Então, eu acho que acredito que a maior ingenuidade do codependente é achar que o narcisista é ingênuo. Sabe, pessoas que vivem na codependência, elas pensam que o narcisista, pelo fato dele ser aquela pessoa que fica acontecendo por aí, que as pessoas tiram proveito dele, que ele é bobão, que ele fica atrás de amor dos outros, que ele é ingênuo, sabe? Tanto é que quando a pessoa descobre toda aquela fileira de traição, de engano, ela acha que ele está doente, sabe? Acha que ah, fizeram algo contra ele, não sei, não é possível que essa pessoa seja assim. Então, a pessoa acha que o narcisista é ingênuo. Vive um casamento assim, sabe? Às vezes tem lá sei lá, uma conversa, até simpatiza com a imagem de alguém assim, de repente pensa, nossa, se fulano soubesse, se fulana soubesse que eu fiz isso, que eu fica assim numa culpa, sabe? Toda culpa de porque eles são muito ciumentos, né? São extremamente ciumentos, então dá aquela impressão de que eles têm uma insegurança porque você também é a única coisa deles, e nada. Isso é pura ingenuidade, pura, pura, pura. Tanto é que quando cai essa máscara, porque é uma máscara mesmo, quando ela cai, essa pessoa, esse narcisista, vira uma outra pessoa. Uma pessoa desconhecida, uma pessoa cruel, uma pessoa fria, uma pessoa alheia, uma pessoa estranha, uma pessoa que não precisa agradar em mais nada, nada, nada. Não precisa trocar cueca, não precisa trocar calcinha, não precisa tomar banho, não precisa arrumar o carro na garagem, não precisa fazer nada, não faz nada que não seja a favor dele, entendeu? E aí, porque caiu a máscara, então agora você vai experimentar quem a pessoa é, e mesmo assim ela não vai te deixar sair da relação. Mesmo assim. E aí
que vem a perda da ingenuidade, de você... Uma coisa eu digo para você que eles são ingênuos. Alguém fez uma pergunta assim, quando o narcisista descobre que você já está sacando do negócio, né? Uma coisa eles são ingênuos e eu posso te garantir. Eles nunca acham, por esse excesso de prepotência deles, eles nunca acham que você vai estudá-los. Porque eles já te colocaram num lugar de burrice, já te colocaram num lugar de incapacidade, já te colocaram num lugar de cala a boca, já te colocaram num lugar de tua opinião não interessa, e você ficou nesse lugar. Aí você começa a estudar, e eles acham que você não vai estudá-lo. Entendeu? Nisso eles são ingênuos. Por quê? Porque precisa de um ponto, sabe? Um ponto de sensibilidade, de contato com as emoções legítimas e verdadeiras, para sacar isso. E eles não têm essa sacada. E por falar em sacada, você tá atendendo bastante pessoas, aliás, todas as pessoas que chegam até você para atendimento, para fazer TDC, são sobreviventes. Sim. São sobreviventes. Existe algum caso que você tem para contar para gente que teria sido uma sacada muito inteligente que a pessoa teve? Sem ser de coisas que a gente já falou aqui no canal. Você se recorda de alguma sacada, uma sacada intuitiva, uma intuição, uma inteligência emocional, algo bem pontual, algo específico? Agora não lembro, assim, mas esses insights aparecem, eles aparecem. Ou, por exemplo, você se lembra de alguma... Bom, qualquer caso, não precisa ser de pessoas que você está atendendo, ou de alguém que você conhece, ou de algo que a gente já viu, a gente tem visto aí nos documentários aí, das pessoas sobreviventes desses relacionamentos. Olha, por incrível que pareça, as sacadas que eu vejo as pessoas terem são sobrenaturais. Por que eu estou te falando isso? Porque tem uns comentários no nosso canal eu não lembro quem eu não anotei nada, né? Mas eu vi de uma pessoa que falou assim que teve um sonho. Teve um sonho. E esse sonho foi revelador. Sim. Interessante, achei interessantíssimo isso. Nessa sacada. Olha, sem qualquer mística, sem nada. Pessoas que têm uma sensação, sabe? Vai agora e abre o computador. Vai agora e pega o celular. Essa Volta para vozinha, casa agora. Volta para casa agora. Assim, como se fosse A pessoa fica inquieta, que sensação é essa? Aí ela vai e ela pega o negócio. Sabe? E ali é um ponto de inflexão. Ali não é o fim das coisas, ali é o começo. É o começo. É o começo. Geralmente a pessoa tem essa sacada e leva ali 1 ano, 2 anos para se libertar. Mas porque ela ainda... Não é que ela demora 2 anos para se libertar pelo processo de estar já buscando terapia, de estar buscando um coach, uma mentoria com alguém que conheça o assunto, mas porque dali é onde ela começa a entender que tem alguma coisa estranha. Depois de um tempo ela vai lá e dá uma busca no Google, coloca lá qualquer coisa, loucura, manipulação, e aí aparece lá. Aparece um canal do YouTube, aparece um blog e tal, e a pessoa começa a ler, e ela começa a colocar a mão na cabeça a hora que ela está lendo, e ela começa a ficar gelada na barriga, começa a passar mal, e ela fala, meu Deus, é isso, está acontecendo isso comigo, exatamente, essas pessoas estão falando da minha vida. E aí ela começa a não parar mais de ver isso, ela não para, ela vai de um para o outro, ela começa a estudar, ela vira uma espécie de investigador do negócio, e ela vai se familiarizando com os termos, entendeu? Começa a querer falar com alguém, né?
Porque você precisa verbalizar isso, você precisa externalizar, você começa a falar com alguém e é difícil ter alguém que te ouve, porque geralmente você começa a falar muito, a pessoa, pô, já, lá vem de novo essa história de narcisismo. Cara, agora todo mundo para você é narcisista. O mundo virou narcisista. E geralmente é o narcisista que está falando isso para você também, e você ainda não percebeu também. Você só vai perceber depois, lá quando você estiver já na faixa azul, na faixa verde, sabe? E quando você está na faixa branca, você está assim, aterrorizado e ao mesmo tempo vislumbrado de ter entrado num mundo novo, que não imaginava que existisse. De pessoas que parecem pessoas sem alma. Parece que a pessoa não tem alma. Sabe aquele olho escuro, que eu acho que até alguém aí colocou um dia como reptiliano, sabe? Mas fica um olho escuro, que você não vê ali sabe, você não vê o contorno, não vê a íris do olho, você fica assim, meu Deus, é um filme de terror. Uma experiência sinistra, alienígena, sei lá o que está acontecendo. Calma, é verdade, você está num admirável mundo novo, mas é a chance que você tem na vida de um despertar verdadeiro. É um verdadeiro despertar. Esse despertar é o fim da ingenuidade. E o fim da ingenuidade. Aí você não é que você não acredita mais em ninguém, mas você começa a buscar outros meios de validar as experiências. Você começa a prestar atenção no que as pessoas fazem de fato, entendeu? Você presta E atenção, falam também, né? sim, no que elas falam. O que elas falam tem um conteúdo ali que já diz como é que ela é. Você para de reagir, porque você percebe que é perda de tempo, não tem necessidade disso com ninguém. Você para de dar, sabe, de dar coisas que as pessoas precisam para ser agradadas, não porque elas precisam. Você para de completar, sabe, completar, quando a pessoa fala assim, nossa, meu carro quebrou. Completar frases. Aí você quer que eu te ajude? Você quer que eu vá atrás de um mecânico para você? Alguma coisa assim? Não. Mas não porque você está castigando a pessoa ou porque você está fazendo um teste. Não, porque aquilo não diz respeito a você. Entendeu? Se a pessoa chegar para você e falar assim, olha, o meu carro quebrou, eu não tenho dinheiro para arrumar, você pode me ajudar? Aí é outra coisa. Mas você só se dispõe à comunicação clara. Entendeu? Você começa a ter uma clareza nas coisas e você só dispõe para isso. É. Não tem mais para enrolação, sabe? Gente que fica fazendo joguinho, jogando as coisas no ar para você tentar. Se tem uma coisa que narcisista faz, é colocar um oi estranho, sabe? Para você morder a isca, ir lá e perguntar o que está acontecendo, se está tudo bem. Vai levar um tempo, mas você vai dar um bloco para esse oi aí que nunca mais. É um tchau definitivo. Mas precisa entender que tudo isso está em relação à ingenuidade, tem relação com a ingenuidade. Mas existe uma ingenuidade perigosa que eu já pude observar em alguns casos, que são pessoas que tiveram essa sacada, acordou, percebeu tudo, e aí tem é um sentimento de raiva, né? A gente sente, você já falou isso várias vezes sobre a deixar que esse sentimento realmente, né, você exteriorizar muitas vezes, você realmente aceitar, porque é legítimo isso, a raiva que a gente sente. Mas nesse momento, é um momento que muitos codependentes falam assim,
eu nunca mais caio nisso. E isso também, essa frase é uma frase ingênua. Porque não sei se tem gente aqui assistindo a gente agora aqui que já passou por essa experiência. Se a gente está lendo os comentários aqui, tá, gente? Um determinado minuto aqui, eu já vou dar uma parada, a gente vai ler os comentários e dar um oi aí para quem a gente não falou ainda, mas você está percebendo, você consegue ver os comentários, né? Aí, Consigo. consegue, né? Então você está vendo aí que tem gente aí já levantando a mãozinha dizendo assim, ó, aconteceu comigo, foi assim comigo, esse lance da sacada. Mas eu acho que já já vai aparecer alguém aqui dizendo também, também tive essa ingenuidade de achar que nunca mais cairia no conto do vigário, e caí. Caí uma, caí duas, caí três. Então, a pergunta é, não é não é de uma vez por todas, não é, você parar de ser ingênuo leva tempo e leva experiência, né. Você Sim, precisa, precisa. assim como você sempre cita as escrituras, né, que, existe um exercício, você precisa estar exercitado, né, na palavra, né. Então, da mesma maneira que um cristão se exercita na palavra, um codependente tem que se exercitar na sua blindagem de ingenuidade. Isso não se faz da noite para o dia. Você concorda com isso? Tem alguma coisa que você quer comentar sobre isso? Concordo plenamente. É um treino, você precisa treinar isso. Porque tem todas aquelas fases, né, tem a fase do luto e dentro desse luto você sente é difícil elaborar esse luto, como a gente já mencionou, porque esse luto, ele é um luto com uma pessoa viva, que é o mais difícil, com certeza, né, Uhum. porque quando uma pessoa morre e você descobriu que ela era um lixo, um traste na sua vida, você sabe que ela realmente foi embora. Mas quando você descobre que a pessoa nunca te amou, nunca se importou com você, e ela está viva, é um luto que parece um tsunami nas emoções da pessoa, né. Então, você passa por esse luto e dentro desse luto você tem a negação, você tem o período da negação, você tem o período da raiva, você tem o período da, né, do de você sentir culpado, muitas vezes, e isso é terrível. E isso faz a pessoa achar que: "Tá bom, agora eu não caio mais nisso". E aí é uma ingenuidade também. Com isso eu não estou querendo dizer que, então eu vou precisar cair várias vezes, eu vou precisar entrar numa furada várias vezes para eu aprender? Essa pergunta eu queria fazer para você. A pessoa precisa cair várias vezes, precisa se envolver várias vezes num relacionamento? E isso eu não estou falando de relacionamento afetivo, pode ser profissional, pode ser qualquer um tipo de relacionamento. Para aprender? Sim. Você está confirmando que precisa? Ou não? Precisa, algumas pessoas não, né? Raras, raras Uhum. pessoas. Mas é, tem um provérbio bíblico que diz assim: o homem de grande ira, ele tem que sofrer a pena, porque se você o livrar, ele o fará de novo. Ele irá cometer aquele erro de novo, aquela perda de cabeça de novo. Então, às vezes, a pessoa precisa passar por certas coisas para ela crescer, para ela aprender que realmente a experiência dela agora é o que vai dar para ela um norte, entendeu? Ela vai ser direcionada por essa experiência. Se aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. Você vê que Jesus, quando eu falo essa coisa de você, todo mundo acha que Jesus era o paga-conta, né? Pagando a conta de todo mundo e tal. Primeiro, aquela coisa do sermão da montanha que os filmes mostram, que ele chega lá e fica falando para aquela multidão assentada, tá todo mundo passivo ouvindo, isso não é verdade. Você pega lá Mateus capítulo 5, você vê que quando ele vai falar, se achegam a ele os seus discípulos, pessoas que já estavam seguindo ele, porque a maioria das pessoas queriam ser curadas,
queriam soluções de problemas de enfermidade. Mas quem queria a doutrina dele eram poucos. Então se achegaram a ele os seus discípulos, e ele começou a expor a sua doutrina. E numa parte da doutrina ele fala assim: não deem pérolas aos porcos, e nem as coisas santas aos cães, porque eles pisarão nelas e se voltarão contra vocês. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Então ele está ensinando tanto a maneira de você proceder com o teu próximo, em relação a ele te pedir, como você também agir quanto a pedir a outro, ser claro. O que é que você quer? Aí você continua lendo a Bíblia e você vê Jesus diante de pessoas com enfermidades incuráveis, chamando, gritando, clamando ele. Ele para e fala: o que você quer que eu te faça? Sempre aquela história. Você imagina que um cego, o que ele mais quer na vida é ver, não é? Mas nem sempre. Às vezes a cegueira dele levou ele a uma zona de conforto, levou ele a pedir esmola, levou ele a ser um coitado, levou ele a ter a atenção dos outros, que talvez ele não queira ver. Então ele só encontrou pessoas que foram curadas a partir da sua fé naquilo que elas realmente queriam. Então, só que quando a pessoa era curada, o que ele falava? Agora você vai e não peca mais para que não te suceda coisa pior. Não seja ingênuo de achar que depois de um livramento, depois de uma cura, depois de uma solução, você pode voltar à vida que você estava, que agora você está imune, que você está inviolável. Então, não faz mais isso para que não te aconteça pior do que aconteceu. E é uma precaução que todo codependente tem que ter. Se você está saindo de um relacionamento narcisista, se você descobriu toda essa manipulação e essa farsa, não economize tempo, dinheiro, habilidades tuas para se educar da forma mais completa possível. Por quê? Porque se você faz aquela coisa meia boca, sabe, espírito de escassez, que não toma o remédio inteiro, que é para economizar para a próxima doença, Sim. ele não cura nem essa nem a outra. Não é assim? É. Não. Faz a lição de casa perfeita. Por quê? Porque se você não faz, o próximo, a próxima narcisista é mais encoberta ainda. É simples. Vai ser mais encoberta. Porque você está num nível agora. Você elevou o nível, você agora... Não, agora eu conheço. Agora eu entendo o assunto. Não, agora eu estou bom. Nunca, jamais pense nisso. Jamais. E como condutopatia, né, é um prazer para eles quando eles têm um adversário, porque essa é a verdade, né? Você tem um adversário compatível, né, com as suas habilidades. Né? A gente estava assistindo esses dias aqui, eu não lembro o que é que a gente estava assistindo aqui em família, mas aí eu falei assim, ele quer ser pego, ele quer ser pego. Era um documentário sobre um psicopata. Mas aí a Laura pergunta pra mim, mas pai, como é que você sabe que ele quer ser pego? Ele tá jogando, ele quer ver quem é esperto o suficiente para pegar ele, porque ele tá deixando pistas, né? E é assim que eles fazem. E é engraçado, já sabe que eles estão representando isso muito bem nesse, vou dar um spoiler aqui, esse último filme do Batman, o Charada, tá bem assim, tá bem nesse nível de psicopatia. Tá bem, e é incrível como eles estão colocando isso na tela do cinema, parece que estão assim, parece que foi alguém do clube que fez, né? As charadas que ele dá são pistas assim, jogando mesmo com o personagem, né? E eles fazem isso na vida real. Então quando você falou assim, vai vir um pior, é verdade, né? Porque eles vão
Eles sabem, eles sentem que não é tão fácil, que é uma pessoa e isso é um prato cheio para aquela sensação de ganhei, conquistei, é minha, é meu, peguei, né. E é importante. Isso que você falou então, sobre não fazer o negócio meia boca, seria a cura para essa ingenuidade 100%, sem precisar ter que passar de novo por uma situação para aprender. Senão vai ser pior. É sempre pior, né? É sempre pior. Ok. E, e a questão da inocência? A Quando... inocência é Jesus, né? Sempre me chama a atenção o fato de que a criança ela não é retratada na história. Percebe isso, né? A criança ela é retratada na história de uns tempos para cá. Mas ela não faz parte do escopo da história, das narrativas, nada disso. E na Bíblia você não vê nenhuma narração assim falando a respeito de crianças. Verdade. A história de uma criança, isso e aquilo. E de repente Jesus está ali, ao ponto das crianças estarem ali em cima dele. E como isso era uma coisa incomum, os discípulos foram lá para afastar, olha, deixa ele em paz, não fica incomodando. O que é que faz uma pessoa como essa receber o carinho das crianças? Entendeu? A inocência dele. Inocência. Identificação, Inocência. né? É. A pureza dele. Né? E aí é onde sai aquela frase dele, né? Não deixe as crianças virem a mim, porque é delas o reino dos céus. Não impeçam, né? Não impeçam elas, porque quem não se fizer como uma criança não pode entrar no reino dos céus. E como que é uma criança? É pura. É pura. Ela só é ingênua porque ela ainda não conhece as coisas. Você quer ver um exemplo de ingenuidade? É quando o psicopata ou o narcisista tem longas conversas com a vítima, sabe? Perguntando de relacionamentos anteriores, de infância, de tudo aquilo. Dá a impressão de que a pessoa está se importando e que está fazendo uma espécie de análise, né? Para ajudar o outro a se conhecer. A pessoa só está estudando. Está estudando assim, e você está dando de mão beijada ali, ó. Todas as tuas vulnerabilidades, tudo. Todas as tuas carências, todas as tuas fraquezas. E ele está estudando. Mais nada. Pode acreditar no que eu estou te falando, não é coisa da minha cabeça, não. É exatamente assim. Por isso que você fica numa teia tão grande, que você está preso dentro da cabeça da pessoa. Tem um vídeo do Sam Vaknin que ele fala a respeito do narcisista fazer de você uma espécie de arquivinho pessoal. Ele faz você um snapshot, sabe, digitalizado dentro dele. Então ele te estuda, ele vê todos os teus comportamentos e arquiva nele. Pronto, você mesmo não existe mais. O que existe é aquele arquivo que ele fez de você, aquela idealização e aquela estrutura que ele criou de você a partir dele. Sabe o que acontece? Você fica preso dentro da cabeça dele, dentro do que ele pensa de você. E aí você vê gente que é corajosa, tá? Pessoa que tem coragem de entrar na frente de um carro para salvar um filho, sabe? Pessoa que tem coragem de entrar numa briga para defender um amigo. Pessoa que não tem medo de morrer quando vai fazer uma cirurgia. Sabe, tem uma cirurgia marcada e ela vai ter que fazer, vai ter que abrir o corpo. A pessoa não tem medo e a pessoa fica com medo. Fica com medo do narcisista.
tem medo dele, é medo de verdade. Medo. Entendeu? Verdade. Por quê? Porque ele estudou todos os mecanismos de defesa seu. Ele criou fortalezas dentro de você que você não consegue transpor. Que são as invalidações. E todas elas a partir daquelas conversas longas que de bandeja você dava toda a sua vulnerabilidade. Entregou tudo. Você vê, tem uma parte da Bíblia também que fala do rei Ezequias, que mostra a ingenuidade dele. Que vem uma comitiva da Babilônia até Jerusalém, e ele recebe essa comitiva e vai lá e abre todos os tesouros assim de Jerusalém, mostrando para eles, mostrando o esplendor, e ele só olhando. E aí o profeta Isaías chama ele e falou: o que foi isso que você fez? Falou, não, é uma comitiva que veio e tal. O que aconteceu? Anos depois disso, os babilônios vieram a Jerusalém e tinham toda a planta ali para saquear o templo. Entendeu? Uhum. É isso aí. É isso aí. Foi o que Por quê? Ele era um homem bom? Era um homem bom. Ele era um homem justo? Era um homem justo, mas era ingênuo. Sabe o que isso está me fazendo lembrar? Quando o Steve Jobs convidou o Bill Gates para fazer um passeio na Apple. E aí, depois do passeio, ele pegou e entregou um Macintosh na mão do Bill Gates e falou assim: Tó, para você. Ele falou assim: você está me dando? Ele falou: tô, de presente, pode levar. Aí os sócios, os caras ficaram muito bravos com o Steve Jobs e falaram: como que você faz isso? Você traz um concorrente para dentro da nossa sede, você entrega um Macintosh na mão dele. E foi aí que, meses depois, diz aí, né, diz a lenda, reza a lenda, que enquanto eles estavam dando boas-vindas a um novo associado ao vivo lá na tela, né, o que seria o Bill Gates, ele estava inaugurando uma versão do Windows lá na China, que tinha sido copiado do Macintosh que ele tinha feito. Não sei se é muito verdade isso, mas é uma história, é um conto aí no meio do pessoal de tecnologia. É bem isso, né? Mas tem muita coisa também, aproveitando para falar dessa questão da ingenuidade, a ingenuidade muitas vezes ela está ligada à vaidade, né? Porque no caso do rei Ezequias, poxa, isso é tão gostoso para o ego, né? Falou assim, ó, eu sou rei, olha os meus tesouros, olha. E aí você convida a pessoa, Quer nossa, tô agradar. feliz, quer agradar, faz bem também pro ego, faz bem, é gostoso, se sentir acolhido, se sentir admirado, tá, leva para dentro. Aqui fica o cofre. Aqui a gente guarda aqui as joias. É ali embaixo, viu? O Fica código é esse, ó. O código é esse. Aqui tá. Não, pode ficar com a minha senha. Não escondo nada de ninguém. Minha vida é um livro aberto. Para com isso. Isso não é nada legal. Eu ia te fazer uma pergunta, acabei esquecendo. Tô anotando aqui as perguntas. Eu estava aqui pensando, enquanto você falava, você acharia legal, porque eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui, você acha que seria bacana pedir para o pessoal colocar as perguntas e a gente responder essas perguntas no domingo que vem? E aí fica, Sim, com assim, né? A certeza. gente faz um vídeo e depois faz as respostas às perguntas que foram colocadas aqui. O que você acha? Você concorda? Acho viável e... Eu faço uma pergunta se você concorda ao vivo, né? Não é nada justo isso, né? Eu concordo. Isso foi ingenuidade minha? Não. Não foi. Olha, Então tá. ingenuidade também, às vezes dá impressão de descaso. Tá? Por exemplo, uma pessoa vai na tua casa toda semana. Aparece aí. Por um convite que você fez uma vez, sabe? Aí a pessoa vem toda semana. Aí você deixa. Tudo bem, pode vir. Mas ela vem e nunca traz nada. Sabe?
Aí você olha e fala assim, pô, a pessoa não se toca. Sim, ela não se toca. Ela não está percebendo. Muitas vezes você tem que chegar e falar assim, fulano, olha, você está vindo na minha casa muitas vezes, eu te convidei uma vez, legal, mas agora eu só te convidei aquela vez. Acho que você está entendeu mal e eu preciso da minha privacidade, eu preciso desse horário da disponibilidade, não vou poder te receber sempre. Quando eu te chamar, você pode vir, está liberado. E outra, quando você vier, procura trazer alguma coisa, não só aqui na minha casa, mas qualquer casa que você for visitar. Às vezes, essa pessoa, ela pode ter um déficit, ela pode ter até um pezinho ali no autismo, sabe? Porque ela não consegue realmente fazer a leitura do ambiente e ver que ela precisa corresponder com certos comportamentos, porque as pessoas se incomodam. Essa falta de empatia também pode ser caracterizada como ingenuidade. Tanto é que as pessoas ficam perguntando como é que eu faço com, sei lá, uma pessoa que um tio meu que está sempre na minha casa, sempre vai almoçar e nunca traz nada para comer e está sempre ali. Você tem que pensar num modo, né? Nunca magoar o íntimo alheio. Isso aí é uma coisa assim que dá para ser feita, né? Dá para você ser uma pessoa extremamente brava, agressiva, austera e não magoar a pessoa, porque você não fala absolutamente nada pessoal. Você não diminui a pessoa em nada. Você não desclassifica, você briga por coisas. Você procura, sabe, ajustes em coisas. Então, dentro desses parâmetros, você consegue dar um recado e às vezes você ganha a situação. Porque tudo que a pessoa precisava era de uma pontuação ali, ó. Você dizer exatamente para ela isso. Todas as vezes você dá carona para a pessoa e a pessoa nunca te ajuda com combustível, e ela tem dinheiro para ajudar com combustível, só que você tem que falar com ela. Sabe? Perceber essa ingenuidade de, se for ingênua mesmo, ela vai continuar pegando carona com você e a partir de agora vai ajudar com combustível. Se não for ingênua, se for maldade, aí ela vai parar de pegar carona com você. Olha, se tem uma etnia, não posso chamar nem de etnia, né, mas tem um povo que faz isso sem qualquer cerimônia, são os judeus e os árabes, hein. Não tem esse negócio, né, de ficar assim: "Ah, primo, vem na minha casa, mas não traz pão. Vai, vai". Então, mas Jesus era judeu, né? Você não pode De esquecer que Jesus era de je judeu. de jeito nenhum, não tem cerimônia com esses caras não. Eu dou aula para israelense, já dei aula para árabe, então não tem esse negócio não, o cara fala mesmo, na lata. Mas isso faz parte do sim, sim, não, não também, né. Você vê que tem, olha que interessante. Tem um momento em que Pedro ele é questionado por que eles não pagam imposto. As 2 dracmas lá, sabe? Pedro é questionado pelos fariseus. Aí quando ele está voltando, assim, que ele chega perto de Jesus, Jesus olha para ele e já percebe. E ele fala assim para ele, Pedro, você acha quem deve pagar imposto, os súditos ou os filhos do reino? Aí ele fala, os súditos. Então, Jesus fala, então os filhos estão isentos, não é? Fala, é. Fala, então, mas para que as pessoas não se escandalizem com a gente, vai lá, pesca um peixe, abre a boca dele, você vai ver que lá tem um estáter, dá por você e dá por mim, paga esse imposto. O questionamento, mas eu não acredito nessa história do milagre, de pegar, tudo bem, isola essa parte, mas pega a parte que eu estou te falando de Jesus olhar para o cara e saber o que está acontecendo. Por isso que na Bíblia você vê assim sempre aquilo, né? A pessoa chega para Jesus, fala uma coisa, e aí a Bíblia diz assim, e ele conhecendo os seus pensamentos, né? Bom mestre, o cara chega lá, bom mestre.
Por que você me chama de bom? Então, você vai ver relatos dizendo assim, e eles para o testarem, eles queriam testar Jesus. Não pegavam em nada. Nada, não pegavam em absolutamente nada. Nenhuma contradição, nenhum tipo de, vacilou, hein? Não. E por que que ele foi morto até o ponto de ser traído? Tem um código ali na Bíblia que é muito interessante. Aquele que está ali, ó, fazendo um raporte de Jesus, é o que vai trair ele, sabe? Que eles perguntam, quem é que vai trair? Ele fala assim, aquele que mete a mão comigo no prato. Você imagina só, ele tá ali com um pedaço de pão, aí ele molha o pão ali, no prato, nas especiarias, no azeite, o que quer que tenha ali que eles estavam comendo, e Celebrando a coloca a Páscoa. boca, e de repente Judas fazendo a mesma coisa, e olha para ele assim, ó, aquela câmera lenta, e Judas olha para ele, e aí Judas percebe que é ele, e Jesus olha para ele e fala assim, o que você tem que fazer, faz logo. E os outros ingênuos achavam que ele estava falando de dinheiro, porque como ele era o tesoureiro ali, tinha a bolsa, então achavam que era alguma coisa, que ele tinha que cobrar alguém. Mas Judas, vendo aquela situação e que não dava para voltar atrás, foi e entregou Jesus. Mas tem uma coisa interessante aí, José. O Seder, quando o judeu celebra a Páscoa até hoje, quando eles fazem o Seder, que é aquele, você sabe, né? O Seder é a organização toda da mesa, Sim, sim. cada um tem o seu pratinho ali, né? Quer dizer, não, cada um tem o seu pratinho, quer dizer, meta a mão no teu prato, né? Não no prato do outro. Né? Sim, mas quando ele fala assim, aquele que mete a mão comigo, e ele quer dizer assim, ao mesmo tempo, quando eu faço isso. Não espera, né? Não, a pessoa está ali, ó, imitando Jesus, Tá entendeu? imitando. Uhum. Está imitando. Só que ele se percebeu, Judas se percebeu, fazendo a mesma coisa. Denunciou. E Jesus tinha dado o sinal. Só que quando ele se percebeu, ao invés dele cair em prantos e falar, não, mestre, não deixa que isso aconteça, não quero ser. Não. Ele se encheu daquilo e foi e fez o que tinha que fazer. Mas olha só o que Jesus fala para ele: o que você tem que fazer, faz logo. Novamente eu falo, olha o nível de ingenuidade de Jesus. Zero. Ligadíssimo. Zero. Ligado em todos. Ligado, essa coisa de se dirigir para quem quer, sabe? Para as pessoas que estão buscando de coração, para as pessoas que estão procurando, para quem pede. E ao mesmo tempo ensinando os discípulos a fazerem assim, não fiquem com meias palavras, sabe? Seja a palavra de vocês sim, o sim, e o não, o não. Voltando aqui para a codependência, qual é a dificuldade que o codependente tem? De dizer o quê? De dizer não. Não, não sabe dizer não. Sabe? Se torna um acumulador. Vai se acumulando Total. de tarefas, de compromissos, porque não sabe dizer não. É isso mesmo. Sente culpa. Exatamente. Sente culpa, né? Por não dizer não. E é uma culpa, assim, ó. A culpa dele é por não fazer com ele o que o outro quer que ele faça. Entendeu? Alguém perguntou assim sobre a ingenuidade da gente ter desenvolvido, ter ficado com isso na infância, se isso começou na infância. Sim, sabe por quê? Porque quem estava ali cuidando de você, quem estava te criando, provavelmente falava e não fazia. Entendeu? Então,
dentre essas coisas de falar e não fazer, principalmente nos compromissos, eu acho que a que mais pega é aquela que diz assim: eu te amo e ninguém vai amar você como eu. Que pode vir do pai, da mãe, do padrasto, madrasta, quem quer que esteja ali cuidando dessa pessoa. Só que essa pessoa te castiga, essa pessoa te priva, essa pessoa te invalida, essa pessoa te condiciona, sabe? Não recalca as tuas expressões e emoções da infância, que são legítimas, que são genuínas, mas diz para você que te ama. Então, você cresce com uma ingenuidade de que quando uma pessoa está falando algo é porque provavelmente aquilo que ela está falando é verdade. E aí, caso ela não cumpra com a palavra dela, sabe o que você vai fazer? Você vai justificá-la. E vai justificar de todas as formas. Ah, não dá para levar ele a sério também. Mas também, né, foi criado assim, assado. Ah, mas deve ser difícil para ele também. Coitado, é sempre assim. Sempre se volta para o outro e o demérito é teu. Entendi. Cara, que louco isso. Porque eu tenho duas perguntas aqui a respeito da. Uma é da inocência e a outra do descarte, relacionadas à ingenuidade. Eu estou mudando de assunto? Não, Não? Então tá. não. É, a gente sabe que as rupturas que acontecem na fase do desenvolvimento da sexualidade da criança, como foi pontuado por Freud, abusos sexuais, emocionais e outros tipos de privações podem gerar uma perda da inocência na infância. Isso acontece muito em países onde as crianças são obrigadas a trabalharem, trabalho escravo, e nesses ambientes elas são abusadas, né? Como em alguns lugares no continente africano, onde as crianças são obrigadas a trabalhar em minas né, de garimpo lá para aquela questão do diamante. No Brasil também, né, comunidades ribeirinhas sofrem com isso, muitas outras comunidades, às vezes dentro da própria nossa cidade isso acontece. É, a gente tem estudado a respeito do narcisismo e a gente sabe que a perda da inocência na infância é um dos motivos pelo qual a pessoa se torna, a pessoa desenvolve mais tarde o transtorno da personalidade narcisista. Isso está correto? Isso está 100% correto? A criança realmente perde a inocência quando ela sofre, por exemplo, um abuso sexual, vamos dizer assim, um período aí de 4, 5 anos que ela tem consciência total ali de tudo aquilo que está acontecendo. Não, ela não perde a inocência, né? O que acontece são mecanismos instintivos de que algo está errado. Então o corpo vai reagir e vai manifestar isso na forma de medo, medo de escuro, medo de ficar sozinha, incontinência urinária, porque ela sabe que tem alguma coisa que não deveria estar ali, entendeu? Às vezes o abuso sexual, conforme a criança vai se desenvolvendo e ela vai tendo contato com a sexualidade dela, esse abuso começa a ganhar um significado deformado. Nunca vai vir a clareza dela despertar e falar assim, com 10, 12 anos de idade, 16 anos de idade, não vai vir aquela clareza e dizer assim, entendi, eu fui abusada sexualmente. Não, isso aí vem se transformando numa neurose ao ponto de criar uma dissociação. Sim. A parte emocional relativa a isso se rompe, fica um lugar extremamente difícil de acessar, porque
o significado disso para um self adulto em relação a uma criança sofrida é muita ruptura. É muito difícil chegar nesse lugar. Demais. Entendeu? Precisa ter, assim, é uma coisa de se lapidar gradativamente, anos de terapia, de conversa, de conseguir falar isso da forma que aconteceu. Sim. Mas a Sim. criança ela não perde a inocência. Ela perde a ingenuidade. Ela não está mais ingênua. Então, aí o que vai acontecendo? Essa ingenuidade, essa perda de ingenuidade começa a se manifestar na forma de medo. Por quê? Ela foi abusada, ela foi tocada, aí a porta do quarto abre, a criança já começa, ela já está sabendo que vai acontecer alguma coisa. Os gatilhos, né? Começam os gatilhos, é aquele condicionamento clássico que foi aprendido. A porta, o portão faz barulho, a criança já se fecha. Entendeu? Então ela cria aquela ansiedade, porque ela sabe que alguma coisa pode acontecer ali. E a perda de ingenuidade nesse ponto está no fato da pessoa não conseguir mais, da criança não conseguir mais se soltar e se sentir em liberdade com determinadas pessoas que aparentemente não são violentas, não são agressivas. Por quê? Porque os abusos, nem sempre o abuso, ele é manifestado na forma de um estupro, de uma violação. O adulto, às vezes, o lobo ali, ele quer uma coisa até consensual com a criança. Entendeu? Aquela coisa, não, eu não tô fazendo nada, você vai gostar, esse é o nosso segredo, entendeu? Você nunca você pode falar isso para ninguém. E ainda a pessoa ameaça assim, olha, se você falar isso para alguém, você vai destruir o casamento do papai, da mamãe, da família, não vai ter mais isso. Joga toda a culpa em cima da criança para colocar ela como vítima, como refém. De certa forma, a única ingenuidade da criança aí nesse momento é de achar que isso é uma verdade. Mas ela já começa a criar mecanismos de defesa. Sim. Entendeu? De procurar alguma coisa ali que impeça esse tipo de abuso acontecer. Uhum. Então, isso é importante falar sobre isso, porque tira aquele mito que se cria em volta do transtorno, de achar que toda pessoa que sofreu na infância um abuso sexual se torna um narcisista no futuro. Isso não é regra. Muita gente que sofreu abuso, agora, são pessoas do bem, são pessoas boas, mas uma coisa a gente pode ter certeza, pode ser, há uma chance muito forte dessa pessoa se tornar um empata, se tornar um codependente. Por causa do Sim, próprio porque ciclo do abuso. Então, acontece às vezes em famílias que tem lá um abusador que abusa de todo mundo, de todos os filhos. E aí uma parte vira narcisista e outros viram codependentes, empatas, que conseguem reverter isso emocionalmente, conseguem entrar em contato. Veja bem, é impossível você ler a mente do outro e é impossível você saber o que o outro sente de uma forma real, como se você estivesse recebendo ali transmissões, energia da pessoa e fala, nossa, estou sentindo tudo que você está sentindo. Não. Para você ter empatia, você tem que entrar em contato com as suas emoções. É com as suas. Você sente porque você tem essa vivência, você tem essa experiência, você tem as sensações, então você consegue olhar para o outro e pelas tuas emoções você mede o que o outro está passando. Essa é a realidade, não tem outro meio. Entendeu? Como é que você vai ter empatia por uma pessoa se essas emoções tuas, que poderiam te colocar no lugar da outra, estão totalmente escuras, bloqueadas? Você não acessa mais elas,
E você precisa estar sempre elegendo quem você quer ser na prática da imitação. Que é eleger um self que não é seu, no caso o narcisista, começa a imitar as virtudes daquela pessoa sem tê-las. Por isso que não tem empatia, porque para você ter empatia, você precisa entrar em contato com a tua experiência, os teus próprios sofrimentos. E o empata, ele é assim, ele começa a olhar para o outro, ele se mede. É aquela história assim de, mas ele não jantou, sabe? Tem uns simbolismos assim que ficam no empata, sabe? Sabe que às vezes o que mais machuca é aquela coisa, o homem ou a mulher traiu com 300 pessoas, mas foi aquela lá que traiu, naquele momento que traiu dentro de casa, na própria cama, uma vez, uma coisa pontual, é o que mais machucou. Por quê? Porque se pelo menos, olha, traiu com 300 pessoas, bebeu, era só orgia, enfim, aquelas coisas indescritíveis, mas pelo menos há uma coisa ali que significa um respeito. A pessoa tem um limite. Ela tem um limite, ela tem alguma coisa ali que diz que ela se importa. Não. É justamente essa coisa que mostra que a pessoa não se importa com absolutamente nada. Igual eu falei, a pessoa não trocou nem a cueca. Você entendeu? Não teve o cuidado de trocar a cueca. É o que mais machuca as pessoas. Porque ele espera ali, assim, um mínimo de consideração. Que tem um significado isso aí. É pura ingenuidade. É ingenuidade. Pura ingenuidade. Pura. Por isso que Então, machuca por isso que você começa a entender os passos dessas pessoas quando você está ajudando outras, porque é padrão. É aquela coisa, minha filha, meu filho. Não espera isso, não. Entendeu? Você acha que a pessoa vai se dar o trabalho? Não vai fazer uma coisa que não precisa. Não vai fazer. Mas a pessoa não vai me agradar em absolutamente. Não, você não é você para ele. Você é uma imagem que ele criou até que ele te prendesse dentro dele e aí começasse a te controlar. Quando ele se iguala a você, quando o narcisista se iguala a você, aí ele começa com a fase da invalidação, da desvalorização, e depois ele começa a descartar para manter cada vez mais subjugado. E quando ele busca uma nova fonte de suprimento, ele busca alguém a quem ele se adeque da mesma forma. Por isso que o comportamento com a próxima fonte de suprimento é totalmente diferente do seu. Entendeu? Já vi essa pergunta aqui no canal. Então, é totalmente diferente. Me descartou? Por que a outra pessoa é completamente diferente de mim? Porque ele está imitando a outra pessoa. Nem todo mundo é igual a você. E ele vai imitar a outra pessoa até ele se equiparar, até ele colocar aquela pessoa num controle, porque aquela pessoa tem um suprimento para dar para ele. E depois ele começa a fazer a mesma coisa, é o mesmo ciclo. Todos nós temos, diante da luz da psicanálise, é importante ressaltar aqui que todos nós temos uma ferida narcísica, independente se você tem um transtorno ou não. Eu acho que a ferida narcísica do empata, do codependente, é a vergonha. É o sentimento, como foi bem pontuado pela Ana Célia aqui, que é o sentimento de vergonha de ser tão ingênuo. Mas, se você trabalhar isso com terapia, se você levar isso para terapia, você vai perceber que tudo bem, você foi ingênuo, né? Mas
isso não te desqualifica como ser humano, isso não te invalida como ser humano. Aliás, muito pelo contrário, isso te valida até de uma certa forma, como alguém que tem empatia, que tem um coração bom, que tem cura, tem solução, que tem jeito, né. Como lidar com essa vergonha, né. É muito complicado lidar com essa vergonha. A vergonha a Tânia comentou ali, é o que impera, a vergonha é o que impera. E eu acho que essa é uma das dificuldades de tocar nesse assunto com outras pessoas, né. Por isso que a gente recomenda, poxa, vai fazer terapia, porque se você fizer terapia com um especialista, com alguém que tem experiência nesse assunto, ali é o lugar. Ali é o lugar que você tem que expor essa vergonha, né. Mas é um pouco raro, né, achar pessoas com experiência nesse transtorno. Então, por isso, eu quero agora eu vou fazer, você me dá só licença um pouquinho, Josi, para fazer o merchan aqui? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso, a ansiedade está lá no teto, então marca a sua avaliação com o Josimar aqui, para que ele porque é a porta de entrada para você, sabe, você sair do limbo, tá. 991505515, manda mensagem no WhatsApp, fala: "Olha, eu sou fulana, sou fulano, preciso marcar um horário, eu venho através do canal falar com você". Deixa bem claro, né, não dá somente um "oi, preciso falar com você", não, seja específica, seja específico, entra lá e manda a sua mensagem. Já está estudando o transtorno, já está estudando o nosso canal, ou o canal de outras pessoas muito boas que tem por aí, já entende do assunto, mas está sem terapia, porque uma pessoa com terapia não quer guerra com ninguém. Então, por favor, né, está sem terapia? Olha aí, marca uma avaliação também, né, com a psicanalista Elenira Vilela, 992476880. Ah, eu atendo também, gente. Tem gente que pensa que eu só dou aula de inglês. Então, eu dou aula de inglês nas horas vagas. Não, brincadeira. É o meu trabalho também. Eu dou aula de inglês, mas também atendo. Você sabe, Josi, uma coisa aqui, um parênteses aqui. Você sabe que muitas vezes, pelo menos, vamos supor, se a pessoa faz aulas comigo 2 vezes por semana, pelo menos uma sessão no mês ela tem comigo, a gente para tudo, fala assim: ó, vamos parar, parou. Vamos parar, vamos fazer eu chamo de pit stop. Eu falo para o meu aluno assim: vamos parar aqui que a gente tem umas questões para você refletir. É pit stop. E isso acaba ajudando, porque muitas vezes os entraves que a pessoa tem, que não consegue aprender a matéria, porque está relacionado aí, muitas vezes até a codependência. Você acredita nisso? Acredito. Codependência. Isso dentro da empresa, então, meu amigo, como tem gente codependente de patrão, de gerente, coisa de louco. Eu fiz o merchan e acabei perdendo o fio da meada. Eu ia fazer uma pergunta. Tinha mais uma, certo? Hum. Eu falei que tinha mais uma, é isso? Você Eu quero terminou? falar dessa vergonha, tá? Tá bom, da vergonha. Não, então vamos falar da vergonha agora que eu faço a pergunta depois. Vamos lá. Isso aí, ó, presta bastante atenção. Quem foi abusado? O codependente, não é? Codependente, sim. Quem foi o abusador? Foi o narcisista, não é? Sim. Por que que o codependente sente vergonha? Se você olhar, em que papel você gostaria de estar? Se você tivesse que realmente escolher e fazer esse filme de novo. Cara, pergunta difícil. É Mas difícil, mas não há óbvio. dúvida que você escolheria: Obviamente, seria eu codependente. quero ser a vítima e não o abusador, Claro, se eu claro. tiver que escolher de novo. E por que que você sente vergonha do que você faz e não do que ele faz? Checkmate. Vergonhoso é o que ele faz. Só que isso é uma das coisas que compõe o estresse pós-traumático complexo, Isso. entendeu? Precisa buscar um pouquinho na literatura lá, ver o que é o estresse pós-traumático complexo, como ele foi destrinchado. A gente já falou dele aqui em outro lugar, mas a gente pode falar de novo com mais
mais observações, com mais experiências. Mas o estresse pós-traumático complexo, ele é composto de flashbacks emocionais, vergonha tóxica, que é uma vergonha alheia, autoabandono, medo social, fobia social, e tem mais uma coisa, são 5 características que eu não me lembro agora. Mas das que mais me chamam a atenção, quando eu estou lidando com o corpo, é o autoabandono. Quando eu estou trabalhando a consciência corporal. Mas a vergonha alheia, ela é aprendida quando você é exposto a situações que o outro deveria se envergonhar e você não se envergonha. É aquela fase da infância que eu falei, que você falou aí de perder a inocência no abuso. Não, você sabe que tem alguma coisa errada. Sabe aquela beliscada que o tio dá na outra tia, esposa de um outro, que não tem nada a ver, mas olhou para você e dá aquela piscada, e você viu que tinha alguma coisa errada ali, que não deveria estar acontecendo, e aquela pessoa não demonstra vergonha, porque a vergonha deveria aparecer ali, tem algo fora de ética, fora dos códigos que a gente obedece. Quem é que assume essa vergonha? Você assume a vergonha. Você Você assume essa assume vergonha. culpa. E aí vem E você aquele... Sim, aí você começa a sentir vergonha pelo outro. E isso se torna um comportamento aprendido. É. Que não... Ué, tô vendo que não sou eu que tô fazendo, por que eu vou ter que ter vergonha? É só por isso. Quando isso esclarece na tua mente que quem deveria ter vergonha era o outro e não você, você começa a voltar lá para aquela criança ferida, aquela criança que foi abandonada, que é você mesmo, foi exposta a uma situação vexatória que não deveria ter sido exposta, e começa a ampará-la e dizer, não tem nada errado com você. É isso aí. Não é com você isso aí. Essa vergonha não é tua. E vergonha tóxica tem que sair no choro. Tem que sair pela boca, sabe? Como se você estivesse vomitando aquilo. Uma ferrugem. Você está vomitando uma ferrugem catártica, exatamente, que não é tua. E aí passa. Sabe? Você começa a ver situações que antes você sentiria vergonha. Nossa, que vergonha. Você olha e fala, tá bom. Não tem nada a ver comigo isso. Tem que ter essa conversa franca com a sua criança que ainda mora dentro de você. Sim. Né? E aí não há, e eu falo para todos que estão assistindo que falam da vergonha, não há nenhum motivo para você ter vergonha, nenhum, porque não foi você que fez aquilo. Você assumiu uma culpa que não foi tua, só isso. É simples assim. Hoje em dia as pessoas não têm... A geração, os millennials, né, eles não têm foto de papel, né, mas quem nasceu aqui nos anos 90 para trás, né, de 2000 para trás, eu acredito que tem bastante gente que tem um álbum de fotografia. E na psicanálise nós não fazemos isso, nós não ensinamos técnicas, outras abordagens terapêuticas ensinam isso, mas é um exercício aqui, um parêntese entre nós aqui, é um exercício muito bom você pegar a sua fotografia de criança, porque fica difícil da gente, né, fazer aquela meditação, muitas vezes a gente não consegue projetar isso, pegar aquela sua foto de criança e olhar e falar com você mesmo ali, falar assim, olha, você é adulta agora, você é adulto, está tudo bem, você não precisa sentir vergonha, sabe? Eu acho isso um exercício tão bacana, tão simples de fazer, e tão funcional, é tão simples, parece uma bobagem, mas funciona. Inclusive uma paciente minha, a gente estava conversando e eu falei disso e ela falou assim, eu estou olhando para ela agora, porque ela fez um quadro, uma foto dela de infância Olha, e colocou uau, assim em que cima, lindo isso. Nossa, entendeu? Eu nossa, estou olhando para ela agora. é isso aí, olha que lindo. Puxa, que lindo isso. E eu tenho uma foto de criança que
cara, que me define. Que me define hoje. Eu volto sempre para lá na minha cabeça. Sabe? Quando Aham. às vezes quando, sei lá, alguém fala uma bobagem, ou alguém escreve um comentário maldoso aí, com total falta de empatia no canal, né, que antes me dava um desconforto, mas, puxa, a terapia tem sido tão bom para mim, porque tem me feito olhar e perceber que tem muita gente ferida aí, ferindo, né. Também eu olho assim, eu falo: "Meu Deus, piedade dessa pessoa". E aí eu volto lá naquela foto minha de criança, eu falo: "Tá tudo bem, viu menino, tá tudo tranquilo, você está fazendo um bom trabalho, as pessoas estão sendo ajudadas, você está se ajudando, seu irmão está te ajudando, você está ajudando seu irmão, tá tudo bem, tá tudo tranquilo". Isso aí. E aí, tomo meu cafezinho ali, tal, volto a trabalhar ou, sei lá, faço 5 minutos de violão ali, os exercícios que você tem me ensinado, e aí tá tudo bem ter essa conversa. Eu tinha mais uma pergunta. Antes de Não tem fazer mais? tenho. Posso antes de fazer essa pergunta, deixa eu falar aqui, deixar bem claro, se você não escreveu sua pergunta, né, a gente já está caminhando para o final, mas se você não escreveu sua pergunta, não tem problema. Assiste a live de novo, ou vai em algumas partes. O YouTube agora tem uma coisa interessante, você pode selecionar um clipe seu favorito e você tocar só aquele trechinho. Então embaixo você vai ver ali velocidade, configuração, sei lá, tem umas coisinhas ali, aí você entra lá, está escrito clipe. Na hora que você clicar naquele clipe, você seleciona 1 minuto, 2 minutos, se eu não me engano, e aí você escuta só aquele trechinho ali, você escuta só aquele, né, então você pode fazer uma seleção de clipes e escutar aquilo para internalizar isso. Então se você não escreveu sua pergunta ainda aí no chat, que vai ficar gravado, nós vamos anotar depois, para responder as perguntas no próximo domingo, não tem problema, você pode escrever essas perguntas depois nos comentários. Aliás, é até bacana escrever nos comentários, porque também ajuda a o YouTube entender que está tendo, né, que o vídeo está alcançando pessoas. Então, se você quiser fazer isso, fique à vontade, porque nós vamos garimpar as perguntas do chat ao vivo e as perguntas também nos comentários. E aí semana que vem a gente vai responder as perguntas dos telespectadores. E a minha pergunta tem a ver com descarte. A gente falou que a inocência é não ter culpa. Peraí, deixa eu ver onde eu anotei aqui. Aqui. A gente falou do sim, sim, não, não, quando a gente estava falando de ingenuidade. E o fato da pessoa ir dizendo não, 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 repetidas vezes, né, para os, né, resistindo àquela abordagem do narcisista, esse não, ele começa a gerar o descarte? Você acha que é a partir do não que o descarte começa a acontecer? Sim. Uhum. Então isso seria uma uma técnica, isso seria um sinal, né, a partir do momento que você começar a dizer não, já começa a prestar atenção e se prepara para o descarte. Exatamente, para quem está conhecendo o assunto, para quem está estudando, entendeu? Para quem já tomou consciência de que é vítima de um transtorno de personalidade, alguém com transtorno de personalidade, então vai se preparando para o descarte, porque nessa hora você tem que descartar primeiro. Isso aí. Então, primeiro não, segundo não, terceiro não, você já vê a pessoa mexendo nas malas ali ou alguma coisa Não, assim, já ele não vai mexer nas malas, é o que eu te falo. Eles vão esperar um momento de maior vulnerabilidade o tua. Pode ser no momento de doença, pode ser no momento desemprego, que, sei lá, você tá no quebrou o hospital, dente no meio da noite, quebrou o carro no mesmo dia, o filho ficou doente, aconteceu isso, é onde a pessoa dá o descarte, isso aí, entendeu? Para arrasar. fica ligado. Então, fica ligado, porque quando a coisa estiver tomando essa forma, você bloqueia tudo. Uhum, isso aí. E tchau. E Tchau para tchau. sempre. Tchau para sempre. Tchau para sempre. Você quer falar alguma coisa sobre o,
Estou colocando na tela o link do Facebook do TDC, Uhum. e para quem está chegando agora e não sabe o que é TDC, a sigla TDC é técnica, é isso? Técnica de Isso, descompressão descompressão corporal. corporal. O codependente é todo comprimido, né? Todo, Todinho todinho. comprimido. Todinho comprimido, da ponta do dedo até o topo da Sim, cabeça, né? sim. E então a técnica, para você que está chegando agora e chegando hoje ou essa semana, não sabe, quer ler um pouquinho antes de entrar em contato com o Josimar? Tá aí, ó, na tela, facebook.com/TDC Motricidade. Tá? Eu vou recomendar essa leitura. Mas leia, foi o que o Josimar falou no começo da nossa live. Não tenha preguiça. Às vezes as pessoas comentam assim: ah, mas a live está muito longa. Aí eu penso assim: longo? Longo vai ser a sua história se você não estudar. Longo vai ser o teu Exatamente. sofrimento se você não estudar sobre estudar com afinco isso aqui. Então, é isso aí. Se você perdeu trechos da live, volta, ela vai ficar gravada, não tem nenhum problema. Josi, a gente vai finalizar. Você tem alguma recomendação, alguma consideração final? Não, tá tudo Esqueci de bem, alguma bem coisa? tranquilo. Não, você foi ótimo, como sempre. Então tá bom, obrigado. Você também. Oh, Deus. Bom, gente. Bom, gente, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês nos comentários. Quem eu não cumprimentei foi porque realmente quem chegou primeiro aí foi, né, tá na live, o nome tá na live, mas eu não vou fazer isso de novo. Quem quiser que faça isso, chega na fila mais cedo na próxima live. Semana que vem nós estaremos respondendo as perguntas. Então, assista Peraí, de novo. deixa eu falar uma coisa. Eu Tá. falei agora Hum, que você foi ótimo, como sempre, porque acho que as pessoas não sabem que isso aqui, para nós dois, hum. é um encontro também. É verdade. Da mesma É, forma, é uma oportunidade da gente se encontrar, é. sabe? Da gente se falar, da gente se ver, de trocar junto com outras pessoas muitas ideias, coisas que vão evoluindo entre a gente. E é muito agradável para mim estar aqui com você, sempre foi, Para mim também. Nossa, entendeu? as pessoas não sabem, mas a gente se encontra uma vez por semana. Que Sim, privilégio para mim, presencial e aqui online, nesse papo gostoso que a gente está é tendo. maravilhoso, E emocionante. transforma isso em benefício, né, para todo mundo, para você e para mim. Então, não tenho palavras para agradecer, que esse momento aqui para mim é único, tá, meu irmão? E, e deixar bem claro, né, que no começo foi até assim, eu tinha aquela coisa, meu irmão é convidado, né, mas a partir do momento que você aceitou se juntar e ficar junto aqui, né, comigo, a Lenira também, então passou a ser a nossa casa, né, o nosso ambiente, você não é mais convidado, nem entrevistado, nós estamos juntos aqui, né. É o verdadeiro "tamo junto", né, de É verdade. isso aí, isso Coisa que aí. narcisista fala, né, "tamo junto", mas na hora do Então, pega pra capar ele sai fora. A gente verdade. tá junto de verdade. Gente, muito obrigado, Deus abençoe a todos, uma ótima semana a todos Amém. vocês e semana que vem vamos responder as perguntas. Se preparem, faça a sua pergunta, escreva nos comentários e até a próxima. Compartilhe, faz o nossa, quase que eu ia falar que Jesus falou: "Faz o que você tem que fazer, mas faz a coisa boa", tá? Fiquem com Deus. Um abraço a Amém. todos. Tchau, meu Tchau irmão. para Fique com todos. Deus. Tchau.